Seja muito bem-vinda à quarentena criativa Patchwork do Zero. Essa é uma série de lives que eu desenvolvi para que você encontre um caminho gostoso de aprender patchwork. Nessa série de lives que acontecem de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã no Instagram e também pelo Facebook, nós conversamos sobre vários assuntos para desenvolver e também para descobrir o patchwork e trazer uma vida e ter uma vida mais tranquila, equilibrada e criativa. Assim nós vamos conversar, tirar dúvidas, ter aula e sempre teremos toda semana uma convidada especial para falar ainda mais sobre o assunto, trazer mais informações. Eu sou a Nana Cucci e o tema de hoje é patchwork, muito mais do que unir retalhos. A aula de ontem foi uma delícia. Ontem a gente falou sobre aplicações, sobre termocolantes e hoje a gente vai bater um papo gostoso sobre patchwork. Muitas pessoas acreditam que patchwork é só uma colcha de retalhos, é só unir retalhos. Realmente, a técnica de patchwork começou com a necessidade que a gente tinha de unir retalhos. No tempo da guerra, na verdade, o primeiro registro do patchwork é do tempo dos faraós. Olha só quanto tempo! Mas a técnica foi desenvolvendo e hoje é muito mais do que isso. Na verdade, quem faz patchwork, quem gosta da arte, sabe que a maioria das vezes a gente compra pedaços, metros de tecido para a gente cortar, transformar em retalhos para depois unir, transformar em pedacinhos para depois unir. Então, patchwork vai muito mais do que simplesmente unir retalhos. Patchwork é você desenvolver a capacidade de fazer desenhos, de fazer formas geométricas diversas, a infinidade para você encontrar peças e formatos é assim infinita. Você imagina que você pode desenvolver praticamente todas as formas que você quiser a partir do patchwork. Então, está muito longe de ser uma atividade monótona e sem desafios. E é exatamente por isso que o patchwork desenvolve tanto raciocínio e tanto desenvolvimento mental. E a gente sempre pode aprender alguma coisa com patchwork. Daí me perguntam, Mariana, uma colcha de patchwork é sinônimo de colcha de retalhos? Então eu te digo o seguinte, a colcha de retalhos é patchwork, mas nem todo patchwork é uma colcha de retalhos. Não sei se ficou muito claro isso. É assim, toda vez que eu trabalho, toda vez que eu tenho uma colcha de retalhos, isso significa que eu tenho um trabalho em patchwork. Mas patchwork vai muito além. Nós temos, inclusive, peças que dão ilusões visuais, que formam projeções visuais, que a gente consegue enxergar movimentos. As técnicas mais avançadas de patchwork, você faz movimentos com um tecido que criam uma ilusão de ótica, criam distorções na visão que são até peças hipnóticas. É algo assim incrível. Sem contar que você pode criar a partir de um bloco básico, por exemplo, o Nine Patch Block, que é um dos blocos mais básicos no patchwork, você pode desconstruir e ir construindo formas diferentes a partir de um mesmo bloco. Então você entende que o patchwork ele expande a nossa visão a respeito das formas geométricas, expande a nossa visão a respeito das combinações de cores, das combinações de desenhos.
você pode trabalhar com aplicações junto, você pode trabalhar peças variadas. Então, além de ser uma arte muito gostosa, uma arte muito necessária nos dias de hoje, porque ela recicla, ela traz essa necessidade que a gente tem de reaproveitamento de tudo, ela também traz essa questão de desenvolvimento. Cada um pode desenvolver praticamente o desenho que quiser. Então, depois que você conhece os fundamentos do patchwork, você pode desenvolver a partir da sua criatividade. E é por isso que, além de trazer uma vida mais equilibrada no sentido de você ter um hobby, no sentido de você ter um momento em que você acessa o seu pensamento, você se acessa como artesã, porque cada peça é uma criação única. Você pode até ter o mesmo desenho, você pode pegar um tutorial, você pode pegar uma aula, você pode recriar ou refazer uma peça, mas essa peça vai ser sempre única. Por quê? O tecido não é o mesmo tecido da peça original. As combinações de estampas são suas. Até a forma como você corta o tecido, se ele tem uma estampa, na montagem ele fica diferente. Então você percebe que o patchwork, ele, além de trazer essa possibilidade de você ter sempre uma peça extremamente exclusiva, porque nunca uma peça vai ser como a outra, a gente sempre vai ter uma variação, ela sempre vai trazer alguma coisa diferente. Ela também abre a possibilidade de você expandir a sua criatividade, no sentido de você criar blocos novos, você combinar formas diferentes, de combinar os outros blocos e desconstruir e construir as formas geométricas. Então, ela abre a possibilidade do seu cérebro, do seu raciocínio, criar outros caminhos. E é por isso que também é uma técnica muito usada para pessoas que precisam desenvolver a lógica, desenvolver a memória. É uma técnica que traz bem-estar para a mente, no seu raciocínio, para o seu corpo, porque no momento em que você senta a máquina de costura, você tem que se concentrar, porque senão as costuras não batem, senão a costura sai torta. Então você, aos poucos, é uma forma de meditar, é uma forma de você, aos poucos, se deslocar, você se distanciar da realidade e entrar no momento seu, e isso te traz relaxamento, equilíbrio e tranquilidade. Por isso que eu sempre falo que patchwork é muito mais do que sentar a máquina e costurar. É bom sentar e costurar? É. Mas quando você entende o processo de fazer patchwork, o processo passa a ser muito mais importante do que a peça final. Então nós temos o nosso benefício, que é o desenvolvimento, a criatividade, a criação de uma peça, que é o desenvolvimento que a gente diz que é o externo, né? Que você tem a peça lá, mas você também tem o desenvolvimento interno, que é esse encontro e você encontrar um deslocamento do seu cotidiano por um momento só seu. Quero aproveitar e dar bom dia para a Luciane, que sempre está com a gente, uma amiga muito querida que gosta de patchwork, e eu estou esperando você também nessa jornada para começar sua colcha. Também quero aproveitar essa pausa e dar um bom dia para Maria do Carmo, para todo mundo que está assistindo a gente, e dizer para vocês, voltar no nosso tema, que é patchwork muito mais do que unir retalhos. E a gente está falando desses benefícios todos do patchwork. E daí muitas pessoas me perguntam também, todo mundo que costura faz patchwork? E para explicar esse questionamento, eu vou te fazer te dar um exemplo mais prático. Por exemplo, você num esporte, quem joga futebol, joga vôlei? Não necessariamente, é o mesmo esporte, é um esporte com bola, então assim, o conceito de ser o esporte com bola é o mesmo, mas a técnica é diferente.
Então, não necessariamente quem joga futebol, quem é bom em futebol também joga bem vôlei. E a mesma coisa, mais ou menos, a costura. Quem costura, quem faz costuras de corte e costura, de modelagem, sabe fazer patchwork? Não necessariamente, porque o patchwork ele tem alguns fundamentos que são específicos dele. Agora, é claro que uma pessoa que costura tem muito mais facilidade de fazer patchwork. Por quê? Porque é a mesma coisa, quem é esportista, quem é um jogador de futebol, ele joga vôlei? Não. Mas se ele for jogar, ele já tem uma condição física mais preparada, ele já tem uma disciplina mais desenvolvida, ele já tem... Fazer em casa é assim, né? Tem a participação dos cachorros, dos pets da casa. Então, mas você já tem o físico mais desenvolvido, a disciplina mais desenvolvida, mas não significa que você saiba jogar vôlei se você é jogador de futebol. Então, se você costura, não significa que você faça patchwork, porque são técnicas diferentes. Você vai ter mais facilidade, você vai ter mais... você vai pegar mais rápido, porque você já tem uma condição anterior. Mas não necessariamente você consegue olhar uma peça e entender o fundamento dela, porque são coisas diferentes, são princípios e estruturas diferentes. Agora, então, só quem sabe costurar vai fazer patchwork? Não. Exatamente porque são coisas diferentes, a gente ensina de uma forma diferente. E o ensinar é igual para todo mundo, até para quem sabe costurar. Às vezes, quem sabe costurar em algumas situações pode até ter dificuldade de raciocínio, não de habilidade, mas de raciocínio, porque você está viciado ou você tem certos vícios de um outro tipo de atividade. Vou voltar de novo no nosso exemplo do futebol e do vôlei. Às vezes, uma pessoa que nunca jogou esporte nenhum, que não seja um atleta, se desenvolva na técnica melhor no vôlei do que um jogador de futebol, que já tem o vício, que já tem já tem o ritmo de outro esporte. Então, assim, para dizer, uma coisa é a costura, outra coisa é o patchwork, são coisas diferentes, mas que estão no mesmo universo. E não tem nada de errado nisso. Você pode muito bem nunca ter costurado, fazer patchwork, se desenvolver muito bem, você pode costurar e ter dificuldade, e você pode ser o contrário, você pode nunca ter costurado, ter uma certa dificuldade, mas o importante é entender que aprender, qualquer coisa que seja, aprender leva tem um processo, uma curva para você aprender. E só quando você realmente se dispõe a fazer, é que você consegue sair do lugar. Porque ninguém aprende estando parado. Então, por mais que você já costure ou que você não costure, todo mundo aprende patchwork. Porque é uma técnica que não é complexa. Ela é simples, mas ela depende que você se apaixone, que você entenda o processo, cada etapa. Então, é muito normal que pessoas que nunca costuraram costurem bem patchwork, e também normal pessoas que costuram entenderem que a técnica é diferente e desenvolverem um patchwork sem problema nenhum. Daí, a outra pergunta também que me fazem a respeito do patchwork é a idade, né? É possível aprender com qualquer idade? E eu digo o seguinte, o patchwork você só precisa ter uma idade suficiente para entender o mecanismo da máquina, né? Você ter habilidade para que você consiga mexer numa máquina de costura, mexer num cortador, mexer numa tesoura. Eu comecei a dar aula para crianças. A minha aluna mais nova tinha 5 anos. É claro que uma criança de 5 anos, uma aluna de 5 anos, não corta um tecido sozinha, não senta a máquina sozinha. Então a gente sentava junto, a gente fazia junto, mas
nessa idade ela já ia desenvolvendo o interesse, desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo a percepção de cor, de combinação, o que já desenvolve muito a criança. Então, a idade ideal para começar a fazer patchwork, começar a fazer costura, é a idade em que, primeiro, se você tiver acompanhamento, você possa ler e escrever. Então a criança tem que saber ler e escrever alguma coisa. Ah, mas com 5 anos não sabia escrever. Não sabia escrever um texto complexo, mas já sabe escrever seu nome, já sabe marcar numa folha. A gente desenha o projeto do patchwork, o projeto da peça, antes mesmo dela saber produzir textos. Então, ela já desenvolve a criatividade dela, ela já abre um projeto para ela. Então, são coisas assim, são desenvolvimentos sensoriais que a gente pode ter em qualquer idade, inclusive em idades mais avançadas, que às vezes a pessoa já está começando a perder a memória, começando a perder a atividade cognitiva, e o patchwork começa a resgatar isso. Então, para todas as idades é permitido, para todas as idades é gostoso, para todas as idades é produtivo aprender patchwork. Porque é uma arte que ela desenvolve não só a habilidade motora, ela desenvolve também a habilidade mental. Daí eu selecionei algumas perguntas para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas questões. E me perguntam assim, se não souber nenhuma técnica, ainda assim você consegue fazer patchwork? Essa é uma pergunta muito legal, por alguns motivos. Porque tem muita gente que acha que patchwork, como é o nosso tema, é só juntar retalhos. Não é bem assim, começou assim, esse foi o início do patchwork, mas ele se desenvolveu. E e ao longo do tempo, como eu te falei, começou lá nos faraós. Então é muito antiga a técnica. O primeiro registro é de um faraó que usava roupas em patchwork. Então, ao longo desses milhares dessas centenas de anos, né? O que acontece? A técnica foi se desenvolvendo. Então, quando você olha uma peça de patchwork, em tese, qualquer pessoa poderia reproduzir, mas nós temos basicamente 3 situações. Nós temos pessoas muito com um raciocínio muito matemático, pessoas muito acima da média, pessoas que olham uma peça e sem nunca ter feito patchwork conseguem entender como ela foi montada, como ela foi desenvolvida, porque o patchwork é um trabalho também geométrico. Então, uma pessoa que tem um olhar muito matemático, um olhar muito além da média comum, pode olhar uma peça de patchwork e entender como ela foi estruturada. Mas isso é um ponto fora da curva. É muito difícil. Por quê? No comum, a nossa cabeça ou o nosso cérebro, ele não é desenvolvido para a gente encontrar ou desvendar formas geométricas. Então, esse é um ponto fora da curva. Uma pessoa que nunca fez, poder olhar, entender e fazer. É possível? É. O cérebro humano, ele é assim, ele é extraordinário. Nós conseguimos coisas incríveis. Então, é claro que é possível. Mas é provável? Não. Não é provável porque a nossa média não é assim. Daí nós temos uma outra situação. Uma pessoa que encontra dicas aqui, ali, vive pegando tutoriais e encontrando técnicas aqui, e que fazem aquelas técnicas. E também desenvolvem peças de patchwork. Mas elas reproduzem aulas que elas assistiram. É difícil uma pessoa que não tenha tido contato com todo o processo, com todo o fundamento, desenvolver o seu próprio projeto, desenvolver a sua própria peça.
Então ela reproduz. E por algumas pessoas tá ok, e tudo bem. Então você tem, é possível reproduzir assim? É. Agora, as pessoas que desenvolvem peças mais elaboradas, as pessoas que desenvolvem seus próprios projetos, as pessoas que desenvolvem as suas próprias, os seus próprios desenhos, são pessoas que estudam a técnica, que estudam o fundamento, que aplicam e que se aprofundam no assunto. Por que eu digo isso? Porque o patchwork, ele é uma arte que ela não é tão intuitiva como parece ser. Às vezes você fala, é só cortar um monte de quadradinho e juntar. E na verdade não é exatamente isso. Existem técnicas para que você faça as junções de tecido que formam desenhos depois, que é o seu trabalho final. Então você não monta a peça de patchwork da forma como você está vendo a peça pronta. Você olha uma peça pronta e você vê vários pedaços, várias formas, mas elas não são montadas uma a uma. Elas são montadas num bloco anterior, que são desconstruídos, esses blocos são desconstruídos para mostrar ou montar essas novas formas que se apresentam no final da peça. Por isso que eu te falo que a pessoa que gosta, que se apaixona, que entende o processo todo da confecção, o processo todo do desenvolvimento da arte, são pessoas que estudam, são pessoas que vão a fundo, são pessoas que procuram entender os fundamentos e se apaixonam. Não tinha feito nada. Pode fazer patchwork? O pessoal do Facebook caiu, voltou de novo, né? Que bom que vocês estão comigo. E assim, pode pegar e reproduzir a peça? Pode, nessas 3 situações que eu enxergo. Uma pessoa extremamente fora da curva, uma pessoa que reproduz só o que ela vê, porque existem bons tutoriais, mas eles não são suficientes para você entender todo o processo, toda a técnica, e as pessoas que se aprofundam e vão realmente atrás do desenvolvimento da arte. Até porque patchwork, como eu disse no começo, é muito mais do que unir retalhos. É você entender que é um processo que traz qualidade de vida para você e que desenvolve o seu raciocínio, a sua memória, o seu pensamento lógico de uma forma assim envolvente demais. Eu adorei bater esse papo com vocês. Queria dizer para vocês que é muito bom estar todas as manhãs aqui. Tá fazendo minha quarentena, uma quarentena mais criativa e com muito mais patchwork. Eu tenho que estudar e pensar e absorver os comentários para a gente trazer sempre um tema diferente, um tema que seja pertinente para você que está começando nessa jornada. Queria pedir a sua contribuição. Se essa aula foi legal para você, queria que você contribuísse dizendo qual a sacada que você teve, qual foi, de tudo que a gente conversou aqui, o que para você fez sentido e que você achou que vale a pena você compartilhar. Então, deixar um comentário para isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente conversar, são 24 lives que eu preparei para vocês, mas a gente tem toda sexta-feira, por exemplo, a nossa live de pergunta e resposta, em que você pode ir marcando e mandando seus questionamentos, seus comentários para a gente conversar na sexta-feira, ou então mesmo sugerindo uma aula diferente. Eu desenvolvi previamente 24 temas. Desses 24 temas, 4 semanas, a gente na sexta-feira, então são 4 lives de perguntas e respostas, que então são temas abertos. E também a gente pode fazer uma adaptação, a gente pode
fazer uma modificação nesses temas, se vocês tiverem dúvidas mais pontuais e mais necessárias para a gente trazer. Então, eu quero dizer que essa quarentena é feita para você, por você. Então, você pode participar e a gente criar temas juntos e discussões junto. Lembrando que amanhã, às 8h30 da manhã, eu vou estar de novo com vocês, conversando, batendo papo. Nós temos também nosso canal no YouTube, faço convite para você se inscrever, receber nossas notificações, que é a Nana Cuti, e aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Foi muito bom estar com vocês e até amanhã. Beijo!